Colossenses, capítulo 1, versículos 21 até o 23. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 23. Se você encontrou, você diz amém. Se você não encontrou, você diz não amém. Tá bom. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Deus abençoe sua palavra. Se eu perguntar para você, se eu pedir para você me contar a sua história, como é que você contaria? Muito provavelmente você me diria coisas como nasci no dia 10 de janeiro de 1977. Você me diria entrei na faculdade em 1990. Ou você me diria já faz 18 anos que eu sou formado. Ou você me diria comecei a trabalhar neste lugar, neste ponto. Você iria de alguma forma eleger fatos específicos que me dissessem da sua própria história, que de alguma forma fossem significativos, que marcaram a sua vida. E por meio desses fatos que marcaram a sua vida, você me falaria, me contaria a sua própria história. Você poderia, por exemplo, chegar em algum momento, se eu perguntar para os mais velhos aqui, me conte a sua história, você diria, cheguei na Manaim e aqui era só mato, por exemplo. Você já deve ter ouvido isso. Porque no momento em que ele chegou, muito obrigado, galardão no céu. No momento que ele chegou, não haviam muitas coisas, então aquilo foi um fato marcante. A nossa vida, a nossa história é marcada por fatos, e esses fatos são guardados na nossa memória como momentos de virada, ou como acontecimentos importantes. Todas as vezes que nós vamos pensar, por exemplo, na história de Fortaleza, na história do Ceará, do Brasil, do mundo, o que é que nós vamos estudar? Fatos que marcaram as suas épocas, momentos específicos, coisas que podem ser lembradas como fatos importantes de cada período. Quando nós vamos estudar história, a história, por exemplo, das revoluções, nós não vamos estudar toda a história, mas fatos específicos que contribuíram, por exemplo, para a revolução. Do mesmo modo, quando vamos encontrar a história da nossa vida, nós começamos a pensar sobre fatos específicos que me ajudam a lembrar de onde eu vim, para onde eu vou, para onde eu fui. A nossa história é marcada por fatos específicos e toda vez que nós nos dispomos a contá-la, nós tentamos lembrar desses fatos. Alguns são mais importantes que os outros, alguns geraram dor e sofrimento, alguns foram momentos e são fatos carregados de muitas emoções ainda. Nós lembramos de uma mudança, de um amigo, de alguma coisa que foi dita em algum momento, de algum conselho, de algum abraço, de qualquer coisa que de alguma forma tenha marcado a nossa vida. A nossa vida é marcada por fatos e a nossa história é contada por meio deles. Você pode lembrar de muitos, pode lembrar de alguns agora, de alguns fatos que estão marcando a sua vida, de coisas que de algum modo têm demonstrado para você, ou tem sido referência para você contar o momento que você está vivendo. Paulo está falando para nós também de um fato específico que marcou a vida dos colossenses. Se nós formos pensar na história do mundo aqui, na história total, nós podemos, pela própria Escritura, pensar nessa história em quatro passos: criação, queda, reconciliação ou redenção e consumação. A história do mundo pode ser contada desse modo, em como Deus criou todas as coisas, em como nós, pervertendo o próprio mandamento de Deus, pecamos e caímos, em como nós somos redimidos por Cristo Jesus, e agora a proposta que nos está reservada, a esperança que nos está reservada. Paulo aqui está nos fazendo lembrar de uma coisa
que marcou a nossa vida por inteiro. De um momento de virada, de um momento que a nossa vida virou completamente. De um momento que marcou a nossa vida e parece que reestruturou toda a ordem das coisas. Está nos fazendo lembrar de uma coisa chamada reconciliação. Está nos fazendo lembrar de uma coisa chamada redenção. A reconciliação é aquilo que Paulo está tentando mostrar para nós como algo que marcou profundamente a nossa vida. E a nossa história pode ser contada em antes e depois da reconciliação. Em como éramos antes de redimidos e quem somos agora depois de redimidos. Em como essa reconciliação reconfigurou a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros. Em como éramos antes dela e como somos agora. Em quem somos depois da obra redentora de Jesus. A reconciliação é a marca histórica da igreja. A reconciliação é a marca histórica da nossa vida. É o momento de virada, é o momento em que eu e você olhamos para o passado e dizemos: isso não faz mais sentido nenhum. Eu encontrei algo agora que me colocou na ordem do universo novamente. Eu estava antes, eu era inimigo de todas as coisas. Eu era inimigo de Deus, eu não conhecia nada, eu não sabia. Mas Deus se revelou e eu fui reconciliado. Paulo está colocando um ponto fixo no que ele chama de reconciliação. E se você olhar para o versículo 20, por exemplo, você vai ver que a reconciliação não começa no versículo 21. Ele diz o seguinte no versículo 20: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. O que Paulo está dizendo aqui é que essa reconciliação é uma reconciliação de poder tal, de vigor tal, de alcance tal, que todo o universo, toda a ordem cósmica foi alcançada. Todas as coisas agora que estavam em oposição a Deus, se deteriorando por conta do pecado, tudo aquilo que era morte, era destruição, agora consegue reencontrar ordem diante de Deus. A criatura diante do próprio Deus agora, pela reconciliação, é apenas criatura e o Criador é Criador. Nada mais tem seu lugar deformado. Todas as coisas agora entram no seu próprio lugar, entram em ordem. As coisas estavam perdidas porque estavam afastadas de Deus. E aqui a reconciliação alcança todo mundo, todas as coisas, todo o universo. É cósmica, é grande, é macro. Esse poder de Deus, então, alcançou por meio da reconciliação tudo que você pode imaginar. Toda coisa criada, todo mundo criado, tudo aquilo que existia estava em oposição agora. E agora, diante da reconciliação, vai sendo recolocada, vai sendo reorganizada, vai caminhando rumo à perfeição. Novos céus, nova terra virão, onde todas as coisas serão boas novamente, onde o leãozinho e o cabritinho vão andar juntos. Tudo vai estar bem. E tudo começa na reconciliação. Tudo começa na obra de Jesus Cristo. Às vezes a gente não pensa nisso. Há um tipo de obra cósmica a partir do que Jesus fez na cruz. Todo mundo é reorganizado. Todo o universo é reposto. Tudo aquilo que era fora do lugar, que estava fora do lugar, agora é colocado no seu lugar. Todas as coisas são alcançadas. Significa dizer que a própria história do mundo tem sentido. Que aquilo que aconteceu no mundo, que os eventos no mundo não são coisas que acontecem por acaso, sem sentido, sem ordem. Tudo vai caminhando agora, culminando para que o plano de Deus se cumpra. O que ele fez na cruz está levando todas as coisas agora para o fim que ele deu. As coisas têm finalidade, a história tem finalidade, ninguém está girando em círculos. Nós estamos caminhando para o fim que o próprio Deus deu. E a reconciliação nos alerta sobre isso, nos mostra isso. Deus tocou todo o universo por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Todas as coisas agora estão entrando em ordem. Tudo está sendo colocado no seu devido lugar. As coisas não estão soltas, elas não estão perdidas. O mundo não está solto no curso da história. A história tem sentido. A nossa história, ela tem sentido. Nós não vivemos coisas ao acaso. Nós não vivemos coisas soltas. Deus está nos levando até o fim.
para que o seu plano se cumpra. A obra de Cristo coloca todas as coisas no lugar. Aquilo que era inimizade agora vira filiação. E todo mundo, toda a ordem cósmica vai sendo colocado no seu curso. A história não gira em acontecimentos sem sentido. Ela caminha rumo àquilo que Deus projetou. Deus começou a fazer isso na obra da cruz. Deus está fazendo isso a partir da própria cruz de Jesus Cristo. E Paulo, quando fala de reconciliação, ele nos apresenta uma reconciliação cósmica, enorme, absurda. É difícil entender isso, é difícil pensar, porque todas as coisas agora, as estrelas, os planetas, o universo, como é a massa escura? Energia escura? Alguma coisa assim. Matéria escura. Tudo isso agora está sendo reconciliado. Todas as coisas estão caminhando na sua ordem. Né? A loucura dos cosmólogos é não saber essas coisas, mas, sinceramente, tudo agora está sendo colocado no seu devido lugar. Estava tudo perdido, todo o universo se deteriorando, mas por meio de Jesus tudo vai ser restaurado. Agora, quando Paulo está falando dessa magnitude, dessa coisa enorme, às vezes fica difícil de nos vermos nisso. É difícil, se você olhar para fora da terra redonda, você está olhando para ela e você não vê mais ninguém. Aí quando você vai se aproximando, você começa a ver cada pessoa, e parece que é isso que Paulo está fazendo. Paulo está dando zoom, ele está no universo, tudo está sendo revisto, reordenado, e ele está dando zoom. E ele sai do cósmico, de todas as coisas, e ele diz, vocês também foram reconciliados. Ele sai daquela história que parece grande, macro, enorme, e vai dando zoom e nos encontra. E todos nós agora, não apenas o universo, as coisas que não têm vontade, que não são caracterizadas por vida, e vida com volição, vida com vontade, com intelectualidade, agora são encontrados também. A reconciliação não só reordenou o universo, as coisas, não são apenas céus e terra, que são novos céus, novas terras. Nós também somos novos homens, nós também somos novas pessoas. Aqueles que estavam perdidos, mortos em pecados e delitos, agora reencontram lugar diante do próprio Deus. Não apenas as coisas, o cósmico, o grande, mas o pequeno, o fraco, o impotente também. A reconciliação é uma obra que alcança tudo, e nós estamos envolvidos nisso. E quando Paulo fala disso, quando Paulo sai do macro para o micro, Paulo está falando da forma com que Deus tem de tocar a nossa própria história. Paulo mostra como aquilo que Deus fez tocou todo o universo, e mostra como aquilo que Deus fez tocou a nossa vida também. Como Ele nos tocou, Ele mudou o curso da nossa própria vida, como Ele mudou o curso da nossa própria história, como agora aquilo que nos define não é mais o passado, mas um agora que foi dado a partir da reconciliação, da obra que Ele fez. Nós participamos disso. E adiante disso, que eu quero falar sobre 3 momentos, no próprio percurso da nossa história. Eu quero falar sobre a reconciliação, mas eu quero falar em 3 momentos, na história passada, na história presente, na história futura. Quando nós pensamos em reconciliação, nós temos que considerar o nosso passado, na nossa história passada, quando éramos sem reconciliação. E para pensar nisso, nós temos o versículo 21. Se você olhar para ele, Paulo vai dizer o seguinte: e vocês que no passado, ou antes, ou noutro tempo, ou outrora, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más que praticavam. Ele diz, olha, vocês mesmos que no passado eram dessa forma. Ele caracteriza a nossa vida antes da reconciliação como uma vida em inimizade, em estranheza. Os termos aqui, noutro tempo, outrora, fazem contraste com o que ele diz um pouco mais à frente. Agora vocês são reconciliados. Ele está falando de um momento na nossa vida onde nós não tínhamos reconciliação, onde nós não estávamos salvos, nós não éramos salvos, nós estávamos perdidos. Antes, nós éramos estranhos. Antes, nós éramos inimigos. Antes, nós estávamos perdidos. Paulo está tentando mostrar para os colossenses que
A reconciliação aqui é central. E a forma com que eles têm buscado ou ouvido outras ideias, outras coisas, não faz parte daquilo que Deus fez no mundo. Não faz parte daquilo que Deus fez na vida deles. Porque antes eles eram inimigos, antes eles não tinham qualidade nenhuma para a salvação. Os colossenses são tratados aqui apenas como, antes, a sua vida anterior, como inimigos. Como alguém que estava em oposição, em hostilidade. Eles não eram filhos de Deus. Eles não eram amados por Deus. Eles não eram filhos. Eles eram filhos, mas filhos da ira. E antes da reconciliação, tudo que nós temos diante de Deus é distância, é hostilidade, é uma relação de estranheza. Ele não nos conhece, nós não queremos conhecer. Paulo está definindo a nossa vida antes da reconciliação como uma vida em total e plena hostilidade em relação a Deus. Nós não o queríamos, nós não tínhamos relação com Ele, nós não tínhamos um relacionamento com Ele. Deus não nos chamava de filhos antes. É inimizade, estranheza, é oposição bélica, estávamos em guerra. Nós éramos os inimigos. Isso é para além de uma alienação apenas. É um afastamento total, é uma hostilidade plena. Nós não éramos conhecidos. Ele olhava para nós e dizia: eu não conheço vocês. Vocês não são meus amigos, vocês são meus inimigos. Em Efésios, por exemplo, no capítulo 2, ele diz que nós éramos mortos em pecados e delitos, distantes da vida com Deus, seguindo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, sendo objetos da ação do espírito da desobediência. Nós estávamos vivendo nas inclinações da nossa própria carne. Paulo diz, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira por natureza. Nós não éramos filhos de Deus. Antes da reconciliação, nós éramos filhos da ira. E a ira de Deus se revela desde os céus, diante de toda a injustiça e impiedade daqueles que têm suprimido a verdade de Deus em nome da mentira. Éramos nós antes da reconciliação, e talvez seja você. Não existe filiação aqui. Antes da obra de Cristo, nós éramos apenas perdidos. E essa nossa oposição, essa nossa hostilidade mexia na forma com que nós entendíamos as coisas. Paulo diz, vocês no passado eram estranhos inimigos no entendimento. A forma de nós entendermos o mundo, a forma de nós analisarmos as coisas, essa hostilidade, essa oposição mexeu na forma com que nós vemos a vida. Mexeu na forma com que nós analisamos as nossas coisas. O nosso entendimento do mundo, a forma de nós pensarmos, de avaliarmos, tudo isso estava corrompido. Nós éramos inimigos no entendimento. Nós não compreendíamos a vida como é de verdade. Nós vivíamos a vida diante de outro Deus e Ele pintava as cores do mundo, a revelia. A forma de nós compreendermos a vida diante de Deus era outra. Porque nós estávamos em oposição. Então perceba, a nossa hostilidade para com Deus faz com que nós entendamos a vida de outra maneira. Nós temos uma disposição interior, uma disposição interna contra Deus, e a partir dessa própria disposição interna, nosso próprio pecado, nós vemos a vida e entendemos ela de modo diferente. Os colossenses não conseguiam compreender as coisas, eles não entendiam porque estavam distantes de Deus. A sua própria vida era caracterizada por hostilidade. Aquilo que eles entendiam, a vida intelectual deles, os seus conceitos, as suas ideias, as suas propostas eram em oposição a Deus, porque dentro deles, toda a sua inclinação era contra o Deus, era hostil ao grande Deus. Se você lembrar de Gênesis capítulo 6, na grande derrocada do homem, ele já tinha caído no 3, mas ele parece que, se ele já estava afundado no capítulo 3, no 6, ele se afunda total, ele se entrega total. Chega ao ponto de Deus dizer todas as inclinações, toda a imaginação, desde a mocidade da humanidade, é sempre má. Esse era o nosso lugar. Esse era quem somos, quem éramos. Quem somos agora não faz mais referência a isso. Mas antes de Cristo,
todos nós éramos afundados no pecado, afundados em uma hostilidade tal que nos fazia ver um mundo diferente. O nosso entendimento foi tocado, todas as áreas da nossa própria vida. Os nossos compromissos mais profundos agora eram sempre contra Deus, nunca a favor dele. Se você chega aqui hoje e acha que sem Cristo consegue ser filho de Deus, eu lhe digo que não. Nós não temos força nenhuma para isso. Nós nem entendemos direito, porque o nosso entendimento foi totalmente corrompido. Nosso entendimento estava cativo do pecado. E eis um problema comum. Quando as lentes que nós usamos para interpretar o mundo são as lentes do nosso pecado, e não as lentes do grande Deus. Quando nós olhamos o mundo pelos olhos da ira, quando nós olhamos o mundo pelos olhos da angústia, quando nós olhamos o mundo pelos olhos do egoísmo, quando nós olhamos o mundo pelos olhos do pecado, isso revela os nossos compromissos mais internos. E você vai perceber que o seu problema não é porque você gritou com ninguém, assim como os problemas dos filipenses, não é porque você simplesmente não fez o que deveria fazer, é porque os seus compromissos mais internos e mais profundos não são no Senhor, não estão no Senhor, ainda são hostis a Deus. E tudo que eu faço agora é em oposição ao grande Deus. Eu consigo perverter as boas coisas, porque a minha inclinação interior se volta apenas para mim ou para algum ídolo. O nosso entendimento foi tocado. E nós agora estamos em uma alienação espiritual e lógica. A gente não consegue mais pensar. Os colossenses não pensavam segundo as categorias de Deus, mas segundo as categorias do seu próprio pecado. A análise das coisas, o entendimento das coisas estava totalmente alienado daquilo que Deus, da ordem que Deus deu para as coisas. Então aí a gente começa a perceber que aquela tempestade no copo d'água, quando a briga é maior do que deveria, por exemplo, é só uma reação às inclinações profundas do meu coração. Quando o dano é maior do que deveria, quando perder alguma coisa tira totalmente o meu chão, quando não ter é um grande problema absurdo, quando os nossos compromissos com as pequenas coisas são os maiores e mais profundos, nós começamos a perceber que talvez as nossas inclinações e o nosso coração seja mais hostil a Deus do que nós pensávamos. Era a nossa vida. São os nossos compromissos mais profundos com Deus ou conosco, com Deus ou com qualquer outro Deus que esteja aí, que vai alimentar os nossos comportamentos, que vai guiar o nosso entendimento, que vai nos levar a fazer algo ou não. E de repente, a gente olha para os nossos comportamentos e percebe que eles não são um problema. Porque aonde dói, está bem mais para dentro. É a virada, é a retirada dos nossos grandes ídolos, que são guardados tão cuidadosamente. Aqui, Paulo está falando de um estado onde a nossa oposição a Deus faz com que todas as outras coisas sejam mexidas. Nós entendemos a vida diferente. Sabe como nós às vezes agimos como se uma coisa fosse mais necessária do que ela é de verdade? Quando nós agimos como se uma coisa fosse a mais importante, quando na verdade percebe-se que não é. Que tal começar a pensar nos nossos compromissos mais internos, então? Em por que isso é tão importante para mim, se nem é tão valioso? Talvez a gente comece a perceber que os nossos compromissos internos estão se debandando para o lugar errado. E a nossa vida, que deveria estar diante de Deus, agora está diante de nós mesmos ou de qualquer outro Deus que tenta dominá-lo, que nós queremos que a domine. Aqui, a oposição, essa forma de entender e de buscar os seus próprios tesouros, é uma expressão do próprio coração. Jesus diz o seguinte, que não acumulemos tesouros na terra, mas tesouros nos céus. A traça, corrói essas coisas. Vocês estão buscando, não busquem aqui não. Busquem nos céus, onde o ladrão não pode roubar.
onde a traça não pode comer. Porque aonde estará o seu tesouro, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E mais na frente ele diz, não dá para servir a Deus e a Mamon. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o seu compromisso mais interno vai dizer o que você busca. Você vai interpretar o seu tesouro diante da sua própria disposição interna. Se você adora a si mesmo, como é que você vai encarar um momento onde você não é o centro das atenções, por exemplo? Se você é tão bom em se queixar e em murmurar, quando é que você vai perceber que Deus tem te dado mais do que você merecia? Quais são os nossos compromissos mais internos? Como é que eu encaro a vida pelos olhos do pecado? E como é que eu encaro a vida pelos olhos da própria revelação de Cristo, pelos olhos da cruz? Qual é o seu tesouro? Onde você tem guardado essas coisas? Antes, nós vivíamos em um tipo de vida em total oposição e hostilidade. Isso nos mostra e nos faz pensar em como é que nós temos interpretado a falta, a escassez, a necessidade. A gente pensa que é só isso, mas não. Como é que a gente tem encarado o elogio, o sucesso, o dinheiro? Como é que a gente tem encarado essas coisas? Porque se a disposição do nosso coração ainda é hostil a Deus, essas coisas sempre vão ocupar o seu lugar. Como é que você tem encarado esse seu coração que se inclina sempre para o lado mal? Você tem uma potência inata para virar o Darth Vader. Sempre para o lado negro da força. Do nada, um raio em alguém. As pessoas, você tem um conflito, as pessoas saem e você quer feri-las. São os nossos compromissos internos que falam. E você pode estar vivendo uma vida muito bem, mas tão apegada à própria vida, que vale a reflexão. Qual é o seu tesouro? A vida que os colossenses viviam antes era uma vida marcada por hostilidade a Deus, por um tipo de relação com Deus que o odiava. E isso se refletia nas obras que eles praticavam. Os nossos compromissos mais internos vão gerar atitudes externas. Você vai agir diante dos seus compromissos mais profundos. Diante disso, todo ser humano é religioso. Todos nós temos dentro de nós uma oposição a Deus, ou estamos em oposição a Ele, ou vivemos a favor dEle. Desse modo, toda alienação espiritual é uma alienação moral também, é uma alienação prática. A dimensão do pecado aqui é dupla. Eu rejeito a Deus, eu entendo diferente, eu pratico obras más. A disposição do seu coração vai te levar a fazer escolhas, a tomar atitudes que levam você a manter uma vida totalmente alienada do Senhor. Era a vida dos colossenses. Paulo está dizendo, vocês eram assim, vocês faziam dessa maneira, a disposição de vocês era contrária, vocês andavam em sentido contrário, vocês faziam coisas contrárias, vocês não ligavam para aquilo que Deus dizia, vocês não queriam aquilo que Deus dizia, vocês não queriam agir segundo a própria vontade de Deus, porque vocês estavam rejeitando. E por rejeitarem no seu coração a Deus, vocês praticavam coisas más. Aquilo que você faz é só um reflexo daquilo que você quer. Aquilo que você faz é só um reflexo daquilo que você ama. Quanto mais você ama o seu ídolo, quanto mais você ama o seu pecado, quanto mais você se afunda no seu estado, mais você se comporta de uma maneira que isso cresça, que favoreça o crescimento de tantas ervas daninhas. E ainda que nós não consigamos visualizar isso, percebem como nós podemos ser apegados ao dinheiro, em como nós podemos ser apegados à nossa própria aparência, em como nós podemos ser apegados a sucesso, em como nós podemos ser apegados a bens qualquer.
em como nós somos apegados a tantas coisas. E esse tipo de compromisso revela o nosso coração, o meu e o seu, a todo tempo. A nossa oposição, às vezes, não é externa, é interna. A forma com que nós agimos é uma expressão daquilo que nós guardamos dentro. Ira, indiferença, fofoca, todas essas coisas, todas essas formas de proceder podem dizer respeito a alguém que despreza a vida do outro. E se eu desprezo a vida do outro, se eu tenho assassinato dentro do meu coração, eu posso assassiná-lo desprezando? Eu posso assassiná-lo fofocando? Eu posso assassiná-lo de várias maneiras. As nossas disposições internas se mostram por meio dos nossos comportamentos externos. E aqui a prática, a forma de viver dos colossenses revelava que eles em seu coração eram opositores, hostis, maus, alienados diante de Deus. A nossa forma de viver ou é uma vida, ou leva o caráter de Deus ou não leva. Não tem essa de crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, como diziam os meus avós. Não tem isso. A ideia aqui é de que, hostis a Deus, nós sempre vamos viver e praticar e escolher e querer e buscar coisas contra Deus. E isso pode até ser qualquer tipo de objeto louvado aqui. Qualquer um. Pode ser um casamento. Pode ser agradar. Pode ser viver bem. Qualquer coisa. E eu não consigo olhar para todo mundo e dizer é isso e aquilo. O que eu sei é que Deus nos avisa que o nosso problema é o coração. E se nós olharmos só para as nossas mãos, nós vamos perder muito. A oposição que nós temos, a hostilidade que nós temos dentro do coração é revelada por meio dos nossos negócios terrenos. Então, o que é que você tem que é inegociável? Não. Isso não. Pedro chega para Jesus e diz assim, Jesus diz, olha, vocês têm que abandonar tudo. Se vocês quiserem me seguir, vocês têm que abandonar tudo. Aí Pedro diz o seguinte, olha, nós abandonamos tudo, esposa, casa, tudo. O que é difícil para abandonar? O que é que a gente pensa 2 e 3 vezes antes de deixar? O que é tão valioso que nós olhamos para a cruz e para o que temos e dizemos, vai ser difícil? É onde nosso coração tem um compromisso maior. Nós começamos a ver que ele se revela por meio do nosso apego às coisas. A nossa forma de viver vai revelar se somos hostis a Deus ou não. A nossa história passada era marcada por hostilidade. A nossa vida passada era marcada por rejeição e alienação. Nós éramos mortos. É isso que nos caracterizava. Mas aí vem um momento de virada, onde nós temos algo para dizer sobre a nossa própria vida. Chama novo nascimento, reconciliação. No versículo à frente, no 22, ele diz, agora porém. Nós temos aqui uma posição e uma virada. Vocês eram assim, agora não mais. A coisa mudou. De cinza, as coisas melhoraram aqui. Agora, porém, versículo 22, ele os reconciliou no corpo da sua carne, bem diante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O ponto central aqui é em Paulo dizer que essa virada, essas coisas que agora aconteceram, a forma com que nós vivíamos antes foi mudada. As coisas que aconteceram antes passaram, porque agora nós encontramos algo chamado reconciliação.
Essa reconciliação, então, não é obra nossa. É um agora, porém, que não foi gerado por nós mesmos. A inimizade aqui foi desfeita. Reconciliação é a ideia de que os inimigos, os afastados, aqueles que estavam de forma bélica um contra o outro, agora foram reaproximados. Eles foram reconciliados, recolocados no mesmo lugar. Agora eles têm comunhão. Eles eram inimigos, mas agora não. Agora eles estão bem. A inimizade é desfeita. A estranheza apagada. E isso não é e não foi obra dos colossenses. Perceba que a característica da reconciliação aqui é passividade nossa e atividade daquele que reconcilia. Antes, Deus, por meio de Cristo Jesus, reconciliou consigo todas as coisas. Agora, Jesus, por meio do seu corpo, reconciliou consigo todas as coisas. Você vê o Pai e o Filho agindo nessa obra, agindo para nos trazer de volta para o lugar certo. A ordem foi restabelecida. O lugar que nós estávamos, que não era nosso, que não era o correto, foi restaurado, foi recolocado. A ideia aqui é que eles não poderiam agradar a Deus sem Cristo. Eles tentavam, pelas suas formas legalistas, pelas roupas, pelo ascetismo, pelo que abandonavam, pelo que escolhiam, por isso, por aquilo outro. Eles tentavam de alguma forma, achando que poderiam agradar a Deus pelos seus atos, simplesmente pela sua própria justiça. Aleluia! Eles achavam que poderiam agradar a Deus e fazer com que Deus fosse propício para eles. Mas Paulo os lembra que a reconciliação que eles têm, que aquilo que agora eles são, não é devido pelo seu próprio esforço, não é devido à forma com que eles... Não é a mística gnóstica, a ideia superior de entrar em contato com entidades que mexeu no seu estado espiritual, foi Cristo. E o corpo da carne aqui é mostrado porque os gnósticos acreditavam que o corpo era ruim, que a matéria era ruim, e ele está dizendo, olha, aquilo que você mais odeia, aquilo que vocês dizem que não presta, foi por meio disso que vocês foram reconciliados. A heresia era que, esse ser tão perfeito, tão maravilhoso, não pode ter vindo em carne, não. Paulo está dizendo, veio, foi por meio dele que vocês foram restaurados. Foi por meio dele que vocês foram reconciliados. A ideia aqui é de que Cristo, apenas por meio dele, daquilo que ele fez, da sua obra na cruz, é por meio desta obra que o Pai nos coloca diante dele. É apenas por meio de Jesus, como Lewis diz, né? O elemento histórico no cristianismo é enfatizado, porque se Cristo viveu entre nós, e ele morreu, e é por meio dessa morte, desse sacrifício, da providência de Deus na cruz, que nós podemos ser novas pessoas, que nós podemos escolher outras coisas, as coisas que são melhores. Paulo aos Filipenses diz, eu oro para que o amor de vocês cresça mais e mais, ou aumente mais e mais, em conhecimento, em todo entendimento, toda percepção, para que vocês consigam aprovar as coisas excelentes. Boas escolhas só podem ser feitas diante do amor que nós recebemos do grande Deus. Aqui, na reconciliação, nós recebemos tal amor. Nós recebemos tal graça. Nós somos agora objetos de amor. Reconciliados. Não éramos filhos, não éramos nada, éramos perdidos. Mas agora somos filhos, somos restaurados. O que nos define agora não são mais as obras más, mas aquilo que o Cristo fez. Perceba que é para a justiça, mas Paulo está definindo aquele povo não mais pelas obras que praticavam, mas por aquilo que Cristo fez. E às vezes fica a dúvida ainda se a acusação foi realmente desfeita, se o pecado foi realmente perdoado. Paulo está dizendo que aquilo que nos define não é mais o passado, mas o que Jesus fez por meio da cruz. Aquilo que Cristo fez, não o passado, não as obras más que praticávamos, mas por meio de Cristo temos reconciliação, e isso não por nós. Timothy Keller diz que Jesus não nos ama porque somos belos, nós nos tornamos belos por meio do amor sacrificial de Jesus. Não é porque nós fizemos nada,
Nós não poderíamos. Nós só conseguimos olhar pelos olhos dos nossos próprios erros, dos nossos egoísmos, do nosso orgulho. Mas, de repente, algo que nós não esperávamos e não queríamos aconteceu. Porque o Evangelho não é eu ou você buscando a Deus, mas Deus vindo resgatar os homens que não poderiam ser salvos pelas próprias forças. E, sinceramente, nem queríamos. A gente pode falar sobre isso um pouco depois. Mas Jesus aqui é o centro da reconciliação. Não foi por sua justiça, é o que ele está dizendo. Não foi pela a sua moral ilibada. Não foi porque você sempre foi um bom menino e uma boa menina. Não é porque você sempre tirou 10 em matemática e foi estudioso. Não é porque você conseguiu alcançar um padrão de revelação superior. É porque Cristo morreu. Foi porque Ele morreu e nos reconciliou. Nós participamos de uma obra que jorra sangue. E este sangue é que nos limpa e que nos lava. Nenhum de nós pode sair daqui achando que sofreu o suficiente para ser salvo, que abdicou o suficiente para ser salvo, que escolheu bem o suficiente para ser salvo. Ninguém tem esse tipo de qualidade. Mas Cristo veio e aquilo que era treva, morte e perdição se tornou em santidade e pureza, não por nós, mas por Ele. Para citar Timothy Keller de novo, em como Cristo é o Senhor da reconciliação e o Senhor da nossa própria vida, o centro dela, ele diz que a solução para a mesquinhez é a reorientação para a generosidade de Cristo. A solução para um casamento turbulento é a imitação radical do amor conjugal de Cristo pelo Evangelho. Ser fiel ou generoso não significa apenas o esforço redobrado para seguir leis morais. Em vez disso, toda mudança vem do aprofundamento da compreensão da salvação de Cristo por meio de uma vida de mudanças que surge dentro do coração. Ele está dizendo que Jesus é central na nossa vida, de modo que a nossa vida não se caracteriza primeiramente um esforço para escolher ou para viver as coisas certas, mas a própria obra de Cristo que nos faz querer as coisas certas e escolher as coisas certas. O problema, na verdade, é se nós ainda estamos escolhendo segundo os padrões antigos. É se agora reconciliados nós ousamos e continuamos escolhendo da mesma forma. Vocês eram dessa forma, agora vocês são reconciliados. Vocês não vivem mais igual. Vocês não vivem segundo o mesmo padrão. Vocês não vivem mais igual aos pais de vocês não fazem as mesmas escolhas. Porque vocês querem repetir as mesmas coisas. Não repitam, vocês agora têm outra coisa, vocês foram reconciliados, a antiga vida não importa mais, ela não tem que ser mais a referência de vocês têm outra referência para chamar, para a qual olhar e fazer escolhas. Mas a minha dor é perceber de que apesar de tudo que fizemos, de tendo feito tudo diferente, ainda somos os mesmos. Ainda somos os mesmos. Nós não podemos escolher as mesmas coisas. Nós não podemos escolher segundo o antigo padrão. Nós não podemos desejar as mesmas coisas de antes. Essa vida tem que ter passado. Paulo está dizendo que o que caracteriza a vida deles agora é reconciliação. Vocês foram reconciliados, vocês devem lembrar que apenas diante de Jesus as pessoas estão tentando fazer vocês pensarem que é por meio de vocês mesmos, que é por meio de qualquer outro tipo de espírito, mas é apenas por meio de Jesus. Ele é central nisso, é Ele que fez isso, não vocês. Ele tirou vocês da antiga vida e colocou em uma nova. E o que caracteriza ela é reconciliação. A vida de vocês é outra. Vocês antes estavam orientados para obras más, mas agora para santidade e pureza.
Vocês devem levar uma vida irrepreensível. Então, diante disso, nós começamos a considerar a nossa vida atual como uma vida que deve ser levada por padrões diferentes. A obra da reconciliação aponta para, como ele diz na carta, santidade, inculpabilidade. Nós devemos ser irrepreensíveis. E essas características aqui não são de perfeição moral para a gente, porque nós não somos. Paulo está dizendo que antes eles estavam dentro de um tipo de sistema que pervertia o pensamento, que era caracterizado pela hostilidade, mas agora não, eles foram separados. A culpa deles foi apagada. Eles, diante do tribunal, eles não vão ser culpados e não vão ser julgados. O que ele está dizendo é que a obra redentora de Jesus Cristo é forte, poderosa o suficiente para assegurar a nossa salvação. Nós somos separados por essa obra, perdoados por essa obra, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele nos separou, nos curou, nos redimiu, e agora sustenta a salvação. Sustenta a salvação de um modo que, diante do tribunal, nós não seremos acusados. Parêntese para nós que participamos da obra redentora de Jesus por meio da cruz. Se você se não participa, infelizmente, não é que nem a atendente, infelizmente a gente não vai poder fazer nada. O seu final é outro. Eu posso contar o seu final depois do culto, se você quiser ouvir. Mas vamos seguir aqui. As nossas escolhas não são mais as mesmas. O que caracteriza a nossa vida agora são outras coisas. É santidade, inculpabilidade e irrepreensibilidade. Nós vivemos uma vida para Deus. Ele diz, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte para apresentá-los diante dele, diante de Deus. A nossa vida é diante do grande Deus agora, e isso só pode ser vivido diante da cruz. E às vezes você vai sentar para ler a Bíblia, aí vai ler, vou me esforçar. Ok, deveria. Mas antes deveria dizer, Senhor, me dá graça, porque eu não consigo, nem quero. Mas eu quero querer. Me ajuda. Aí você se esforça. Nunca esqueça que é por meio da obra da cruz. Só por meio da obra da cruz que você consegue viver diante de Deus. Tente levantar-se em ímpeto moral e ímpeto de justiça própria diante da cruz. Se você conseguir, você não está diante dela. A nossa moral e a nossa justiça não vale para Deus. É Cristo, justiça nossa. É Ele, autor e consumador da fé. Por meio dele apenas. Essa nossa vida passada era caracterizada pelo pecado e pelo mal, e a nossa vida presente agora caracterizada pela justiça que vem de Deus, vivendo diante do próprio Deus em santidade, de forma irrepreensível e inculpável. A nossa vida futura é caracterizada pelo quê? Paulo vai apontar a nossa vida futura no versículo mais à frente. Ele diz o seguinte, versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo diz que a nossa vida, ela caminha, ela vai em direção a uma esperança da qual nós não devemos nos afastar.
Ele diz que essa esperança foi pregada por meio do Evangelho, que essa esperança ela foi proclamada, nós ouvimos falar dela, o Evangelho nos falou dessa esperança, porque a esperança é do Evangelho. Isso significa dizer que nos afastar da mensagem do Evangelho é nos afastarmos dessa esperança. É o grande perigo da heresia. Paulo está dizendo que vocês estão dando ouvidos a falsos ensinos e por isso a esperança do Evangelho está sendo rejeitada por vocês e vocês estão se afastando dela. Confiar em qualquer outro que não seja em Jesus, confiar em qualquer um que não seja o próprio Senhor e a obra redentora da cruz, confiar em qualquer coisa, confiar que vocês podem, isso é se afastar da esperança. A esperança que foi pregada para vocês depende da cruz, da obra do Senhor. Paulo retoma a ideia de esperança do começo. Não sei se vocês lembram, mas ele diz que é a esperança do Evangelho que foi pregada para vocês também, para todo mundo, que está frutificando. Paulo está fechando o ciclo aqui. Ele está dizendo, olha, lembra da esperança que fundou a igreja? É a mesma esperança que vai dar tônus à igreja, que vai fazer a igreja caminhar. Vocês caminham e vivem diante dessa esperança. Vocês olham para o Evangelho, percebem o que Cristo fez por vocês e vocês vão. Porque essa esperança é para onde nós vamos. É ela que nós temos. É Deus que nos dá esperança por meio da mensagem do Evangelho. Se afastar da mensagem do Evangelho é perder a esperança. Então perceba. Se é por meio do Evangelho que nós temos esperança, quem é que pode tirá-la então? Nós só perdemos a esperança quando nós perdemos o Evangelho. Nós só entramos no desespero quando nós perdemos o Evangelho. Os nossos terrores só são terrores quando nós perdemos o Evangelho. Quando nós estamos diante de Deus, nós sempre teremos esperança. Ele chama os colossenses a se aproximar da obra redentora de Jesus e encontrar esperança nela. Paulo está convicto do seu ministério e daquilo que estava fazendo, porque é por meio do Evangelho que nós temos futuro. Podemos confiar nisso. É somente o Evangelho que aponta para um futuro diante do próprio Deus. Esse futuro não é sustentado pelas nossas mãos fracas, mas é a mensagem do grande Deus, sustentada pela obra da cruz. Quando você está vivendo diante de Deus, você não é sustentado porque você é um bom menino. Você é sustentado e você está fixo e você está firme, porque a obra de Cristo é poderosa. Quando caímos, nós não nos erguemos sem nos apoiarmos na cruz. Jamais. É nele que temos esperança. Se você vai para longe, se você se afasta da cruz, você perde tudo. Sabe, tentar ganhar tudo e perder a alma? Por aí. Isso é um caminho sem volta. A bondade e a fidelidade de Deus são demonstradas por meio do Evangelho. Porque quando Deus nos salva, Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. E essa esperança ainda vale para qualquer tipo de momento. Aqui um momento de heresia. Paulo diz aos Coríntios, por exemplo, que em momento de dificuldade, de intensa tribulação, Deus ainda era a esperança deles. Em qualquer momento, Cristo continua sendo nossa grande esperança. A obra redentora de Jesus, aquilo que o Evangelho proclama, continua sendo a nossa grande esperança. E às vezes o problema é que nós não confiamos no nosso tapeceiro, mesmo sabendo que ele é um grande artista, mesmo sabendo que ele faz o seu trabalho e faz direito, mesmo sabendo que ele não erra no seu tear, de forma incansável e paciente, linha por linha, momento por momento, mesmo sabendo que ele não se engana, mesmo sabendo que ele sabe o fim desde o começo. Deus, por meio da obra da cruz de Cristo, se torna nosso Pai. E nós temos uma esperança confiante que não pode se apagar em momento nenhum, de que as coisas tomam seu lugar,
de que Deus vai colocar ordem em todas as coisas. E que ainda que existam dias piores do que os outros, semanas piores do que as outras, meses piores do que os outros, anos piores do que os outros, Cristo ainda é a nossa esperança. Cristo tem que ser a nossa esperança, porque aquilo que Ele fez no mundo é tão poderoso que recolocou a ordem cósmica no seu lugar e reorientou os desejos mais profundos do meu coração. E a bússola que estava aqui dentro, que só apontava para o mal e para o pecado, agora aponta para a justiça, santidade, para o próprio Deus. Diante disso, perder faz parte do plano de Deus. Não ter também. E nós esquecemos que Deus toca a nossa história e constrói e faz, né, e vai fazendo a sua tapeçaria, e Ele não se engana. E é por termos certeza disso, que nos mantemos alicerçados e firmes. Paulo diz, olha, não se afaste da esperança do Evangelho, não, vocês devem se manter alicerçados e firmes. Alicerçados e firmes aqui é firmemente estabelecidos, fixos, seguros. Vocês têm que se manter na posição aqui. Vocês estão sustentados. Se mantenham aí, firmes nisso. Se mantenham neste ponto, neste lugar. Diante disto, o chamado do cristão é para, recebendo a mensagem, se manter firme nela. Não mudando ela. Não aceitando variação. Não aceitando que Cristo seja desfeito. Não aceitando que a mensagem seja mudada. É essa mensagem que nos foi dada pelos apóstolos, pelos profetas. Que, guardando ela, nós temos esperança segura. Porque sabemos de Cristo, porque o conhecemos. E ainda que nós olhemos do avesso, sem perceber o desfecho, no fim das contas, tudo se explica. E você vai ver que tudo coopera para o nosso bem. A gente tem certeza de que a obra redentora de Cristo por meio da cruz do Calvário reordena todas as coisas. E isso diz respeito a nós também. Deus vai colocar você no seu lugar de criatura, de necessitado, de impotente, de fraco, para que nós não adoremos nenhum outro. Deus levou Israel para o deserto por um motivo específico, ele fala em Deuteronômio, para mostrar o que é que tem dentro do coração de vocês. Ele fala em Êxodo também. O que é que tem dentro do coração de vocês? Às vezes, meus irmãos, só deserto mostra. A gente não liga se está comendo carne no Egito. É no deserto que a gente sabe o que é que a gente ama, né? Aí as coisas às vezes acontecem dessa maneira, a gente não entende por quê. Porque Deus ama o seu povo e está cumprindo as suas promessas, dando o fim que Ele mesmo quer. Então lembre-se sempre, para finalizar, que nós temos uma história passada antes da reconciliação, uma história presente em reconciliação, e se você olhar para frente, por meio da cruz, você ainda vai ver esperança. Uma esperança que não se acaba, que não se limita aos seus paradigmas, às suas ideias. Uma esperança para além de todas as esperanças que nós podemos ter e cultivar em nosso coração. Não as fantasias que temos comumente, mas a esperança que vem de Deus por meio do Evangelho. Então, lembre de onde você veio. Lembre quem te comprou. E lembre para onde você vai. Qual a sua esperança? A partir disso, escolha, viva, pense e analise. O nosso grande perigo é tentar voltar para o passado. Mas é na obra redentora de Cristo que nós percebemos o melhor caminho. E aquilo que Deus fez não pode ser desfeito. Amemos essa mensagem, que nós não mudemos ela, para que em todo tempo sejamos cheios de um futuro
que é difícil até de a gente dizer, de uma esperança que nos enche tanto, que é difícil até expressar por palavras. Agostinho diz, já que é difícil, é aquilo que é difícil de expressar por palavras que deve ser dito de verdade. Uma esperança tão bela que deve encher nosso coração. E nunca ache que vai alcançá-la pelas próprias forças. Essa mensagem é maior que você. E é por isso que ela te cura. Amém?